Quero trazer hoje aqui um tema bastante polêmico, mas bastante relevante para quem quer parar de tomar remédio. Remédio para dormir, remédio para ansiedade, remédio para dor, remédio para o que for. Então, bom, eu volto e meia comento sobre a indústria farmacêutica. Eu acho que a medicina, ela tá muito avançada em muitos aspectos. Porém, eu questiono algumas questões sobre cura de algumas doenças. E aí eu entro no ponto de que, no final das contas, muitas das doenças que ainda não foram descobertas uma cura é porque elas têm cunho emocional muito forte envolvido. E nesse aspecto é muito importante a gente analisar, né? Ok, a partir do momento que você se permite tomar um remédio, você entende que existe essa necessidade, que você realmente vai dar um tempo para o seu corpo sentir e absorver isso. E aí, logo depois, dependendo do nível, né, da tua ansiedade, vou utilizar a ansiedade aqui como um exemplo, você pode vir a parar de tomar esse remédio e seguir tua vida normalmente sem ele. Faz o processo de desmame e vamos embora. Porém, se a gente for parar para pensar com bastante carinho nesse aspecto, você tá só retardando o teu processo de cura. Porque você tá, na verdade, passando ali pro teu cérebro, né, para que o processo de neurotransmissores ocorra, uma mensagem, forçando uma mensagem de que você tá bem e tudo mais. Só que muitas vezes você se torna apático, muita coisa que tá acontecendo na tua vida, mas é o momento ali, né? Só que se você não coloca pra você a necessidade de parar com isso, você acaba tomando a vida inteira remédio. Então eu sempre faço um cálculo, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis, o quanto a gente investe com psicólogo, que tem uma vez por semana, o quanto a gente investe com remédio para ansiedade, ali o ansiolítico, o quanto a gente investe num psiquiatra, porque se você tá tomando um remédio de tarja preta, tem que ter um psiquiatra para te prescrever. Muitas vezes ele também vai te passar algum remédio para dormir, porque às vezes você tá mais calmo, só que na hora de você conseguir dormir, o remédio de ansiedade acaba também impactando no teu sono. E se você não dorme direito, ele não vai fazer efeito no dia seguinte. Então, um potencializa o outro. E aí, você colocar na ponta do lápis tudo isso, ao longo de um ano, ao longo de 2 anos, que seja ao longo de 6 meses, você já parou pra pensar o quanto você tá investindo em medicamento? O quanto, de repente, esse valor na tua conta poderia fazer diferença para você fazer o que você gosta, você viajar, você fazer, enfim, comprar alguma coisa nova para tua casa, para você. Então, esse é um ponto bastante importante para a gente começar a olhar. E, bom, como é que a gente faz, né, para conseguir parar com isso? Substituindo hábitos. Então, a ansiedade, ela sempre vai existir. Você sempre vai ter a sensação de um pequeno taquicardíaco próximo de alguma coisa que tá para acontecer com você, se você tem esse espírito mais ansioso. Mas é importante a gente conseguir olhar para isso e conseguir passar por isso. Ok, né? Eu tô tendo essa sensação de angústia pré-evento que vai ocorrer. Eu tô ansiosa, beleza, ok, já sei que eu costumo ficar assim. Deixa passar, deixa estar. Então se permita ficar nisso, né? Minha psicóloga sempre fala isso pra mim. É importante você passar pelas emoções, mas não se permita ficar nelas. Isso é muito relevante. E o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa entender que o nosso poder de autocura é muito grande. Então, se você decide que você vai parar de fumar, que você vai parar de comer carne, que você vai parar de comer açúcar, que você vai parar com o remédio. Aqui eu tô falando de remédios focados em questões emocionais, tá? Ansiedade, para sono, porque existem medicamentos que realmente você precisa fazer todo um processo de melhoria para conseguir largar, né? Por exemplo, um remédio para colesterol, remédio para pressão alta. É importante você cuidar da tua alimentação para daí parar de tomar o remédio de colesterol. Um remédio para coração, é importante você fazer toda uma preparação para, de fato, parar de tomar, né? O que eu tô trazendo aqui é muito essas questões que são ligadas mesmo a um processo depressivo, um processo de ansiedade. Então, a partir do momento que você coloca na tua cabeça
que você não precisa mais, que você vai conseguir seguir sem, é importante que você coloque datas, né? Colocou uma data específica, conversando com o seu médico, eu consigo em 6 meses, eu consigo em 1 ano. Lá mais pertinho da data, vocês vão fazer uma análise, vão entender juntos, e aí sim, você vai conseguir fazer isso. Nunca faça sozinho, porque isso pode retardar e você perder todo o processo que você fez até então. E isso é bem importante falar aqui. Mas o que eu quero dizer é, a partir do momento que você toma uma decisão de mudança importante na tua vida, você precisa traçar os objetivos a partir dali. Então, o que você vai fazer? O que costuma me deixar ansiosa? No meu caso, Bruna, tomar café. E eu amo café. Então, o que eu comecei a fazer? A partir de agora, eu tomo café até X horário do dia. E eu tento tomar menos do que eu tomava antes. Né? E eu tô falando o ideal é, no máximo, para mim, 3 xícaras de café. Eu gosto de moer meu grão e eu gosto de fazer ele passado. O café expresso, ele me deixa mais elétrica, porque ele é mais forte. O que me ajuda quando eu tô ansiosa? Porque existe uma coisa, né? É um pré-ansiosa e um pós-ansiosa. Então, assim, durante, o que eu faço? Exercício físico. Exercício físico, pra mim, funciona muito bem para eu conseguir deixar as coisas mais redondas na minha cabeça, organizar as ideias. Teve uma época que eu corria, e era uma época onde eu conseguia controlar, era uma das épocas mais estressantes da minha vida, na minha carreira. E era quando eu conseguia controlar. Porque aí, se eu não fizesse esse processo de correr e tal, eu entrava na compulsão de comer, principalmente doce. Então, eu acabava comendo mais do que necessário e ficava mal, porque acabava engordando, não estava fazendo exercício e entra em todo um ciclo vicioso. Então, é importante você se analisar e ter com clareza, porque cada caso é um caso. Quais são os passos que você vai poder fazer para você melhorar? Então, aqui entra o poder do autoconhecimento. A autocura e o autoconhecimento, elas são irmãs, elas andam juntas. E por isso tem tanta gente que no final das contas acaba querendo facilitar o processo, ser mais rápido. E não existe caminho curto para isso. Eu não estou dizendo que precisa passar pela dor para poder ser curado, mas é necessário compreender o que te deixa mal, o que te deixa bem, como você consegue fazer para olhar para isso de uma maneira com que você, pera lá, entendi que tá começando, então eu vou fazer isso aqui, eu vou me olhar, né, já reparei, já olhei, e a partir de agora eu vou fazer dessa forma para conseguir estruturar onde eu quero chegar, porque senão eu vou entrar naquele ciclo que eu já entrei antes e que não me fez bem. Né? Então, claro que muitas vezes a gente não consegue fazer essa organização sozinha, por isso é tão importante a terapia. E eu até hoje faço um acompanhamento com terapia tradicional, né? Hoje eu faço psicanálise e lá eu consigo organizar as minhas ideias. Então, você pode ter como complementar, né, um tratamento psicológico para você organizar as suas ideias e também fazer as 7 Healings, que é uma técnica super bacana que te ajuda a compreender exatamente os pontos que você veio bloqueando na tua vida. Então, se você quiser saber mais sobre essa técnica, tô deixando os meus contatos aqui, é só me mandar um olá que a gente vai conversar. Até breve!